Olá pessoal, voltamos com mais alguns exercícios da parte de conjuntos numéricos. Agora eu tenho aqui um exercício com uma operação estranha, essa operação delta aqui, né? Essa operação delta. Então ele define o que é essa operação A delta B. É uma operação entre dois conjuntos, eu estou operando dois conjuntos. O que é o A delta B? São os elementos x pertencentes aos reais, tal que o x pertence a B e o x não pertence a A. Olha que interessante essa operação. Essa operação delta que ele definiu aqui, eu acho que é uma operação conhecida por nós, né? Não sei. Não sei se vocês conseguiram reconhecer que operação é essa. Mas tudo bem, vou trabalhar com ela. Aqui ele dá o conjunto A, eu vou representar o conjunto A por meio de segmento de reta, na verdade por meio de reta, né? Por meio de um intervalo da reta. Então, olha bem quem que é o conjunto A. É o x pertencente aos reais, tal que x está entre 1 e 3, podendo ser 1 e podendo ser 3. Se eu representar por colchete, seria assim. Seria assim a representação dele por colchetes, de 1 a 3. Então, vou lá, vou marcar 1 aqui, bolinha fechada, que ele pode ser 1. Vou marcar o 3 aqui, bolinha fechada. E vou marcar a região do intervalo. Repara que pega os extremos. Esse, para mim, é o conjunto A. Né? Conjunto A. Aí eu vou agora construir o conjunto B também, num segmento, numa reta, no intervalo de reta. O conjunto B é do 2 ao 7, o x é maior que 2 e menor ou igual a 7. Se eu representar isso por meio de colchete, ficaria assim, né? Colchete aberto no 2, fechado no 7, porque o 2 não entra, mas o 7 entra. O 2 é só, x é maior que 2, e no caso do 7, x é menor ou igual. Né? Então eu tenho aqui, vou representar, muito importante que tenha uma certa coerência na construção, que a gente chama isso aqui de varal. Né? Aqui é o conjunto B, ele vai do 2 ao 7, o 2 está aqui, ó, nesse meio aqui. Certo? Então eu vou marcar ele certinho aqui, tá, pessoal? O 2 está aqui, o 2 está aqui. Não precisa ser uma divisão exata no tamanho e tudo mais, só que o 7 está por aqui. O 7 é bolinha fechada. Bola fechada, o 2 bolinha aberta. Então o conjunto B, eu vou achurar ele aqui. Ele vai do 2 ao 7, não podendo ser 2 e podendo ser 7. Quem é esse conjunto dos elementos que estão no B, mas não estão no A? Aí eu vou construir uma nova reta, certo? Vou jogar os extremos nessa reta, então aqui eu tenho um dos extremos. Um dos extremos aqui, que é o 1. Aqui o 2. Aqui pertinho do 2 o 3. E aqui o 7. E aqui nesta reta eu quero representar o A delta B. De novo, são os elementos que estão no B, mas não estão no A. O que acontece? Esse conjunto nada mais é que o conjunto B menos A. É retirar do B os elementos da interseção. Né? Retirar do B, o B menos A, é retirar de dentro do conjunto B os elementos que estão também em A. Né? Então, basicamente, quem que sobra aqui? Sobra a região, aqui está a região do B, que não está em A. É esta região aqui. Repara, o 3 está em A, então aqui o 3 é bola aberta. A região que sobra, fazendo uma subtração aí, tirando a interseção está aqui. Ó. A interseção está aqui. Né? A interseção é o 2 aberto, né? Porque o 2 não entra aqui, e o 3 fechado. Essa é a interseção. Então, se eu tivesse perguntado a interseção B, ela ia dar o conjunto do x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que 2 e menor ou igual que 3. Se eu representar isso por conjuntos, por colchete, seria assim.
Essa é a interseção. Mas não é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero tirar do conjunto B. Exatamente isso que eu quero tirar do conjunto B. Então vai ficar uma bolinha aberta aqui, bolinha fechada aqui, e essa A delta seria isso, né? Seria um intervalo aberto no 3, fechado no 7. Basicamente, eu tirei de dentro do B toda aquela parte que também estava dentro do A, que é essa parte aqui, ó, da interseção. Por que eu tirei o 3 de dentro do B? Porque o 3 estava dentro do A. Repara que é bolinha fechada. O 3 estava dentro do A. Né? Basicamente, eu estou fazendo uma diferença entre dois intervalos. Basicamente, eu estou pegando o intervalo 1 e 3 não. O intervalo 2 e 7 e retirando disso o intervalo 1 e 3. Né? Sobrando assim um intervalo do 3 ao 7 e o 3 aberto. Né? É isso que eu estou fazendo, a operação é B menos A. B menos A. Resposta, letra A. Ok? Mais um, foi. Agora, vamos lá na próxima conta. Próximo exercício, deixa eu dar uma limpadinha aqui na tela. Próximo exercício. Define-se comprimento de cada um dos intervalos. Ó, o intervalo fechado, o intervalo aberto, os intervalos nem aberto nem fechado, né? Fecha de um lado, abre do outro, depois abre de um lado, fecha do outro. Todos esses intervalos, o tamanho deles é definido como sendo B menos A. É o tamanho do intervalo. Aí você está pensando no tamanho dele. Vamos pensar no intervalo, por exemplo, aberto, 2 ao 5. Aí eu venho aqui, marco o elemento 2, marco o elemento 5. O intervalo 2 ao 5 é isso. 2 ao 5. Qual que é o tamanho desse intervalo? O tamanho desse intervalo é 5 menos 2. 3. O tamanho desse intervalo é 3. A gente às vezes usa essa indicação por módulo, tá? O módulo de 5 menos 2, a distância do 5 ao 2. Isso tanto faz incluir o 2, excluir, né, o 2 fechado, o 5 fechado, não muda o tamanho do intervalo. É isso que está falando nessa conta. Né, o tamanho continua sendo B menos A. Se você quiser usar o módulo, você pode fazer A menos B. Né? O módulo deixa sempre em questão de distância até o zero. Vamos lá, dados os intervalos M. Então você tem lá o intervalo M. Quem que é o intervalo M? 3 ao 10. Esse é o intervalo M. Você tem o intervalo N, que vai do 6 ao 14. E o intervalo P, que vai do 5 ao 12. 12 aberto. O comprimento do intervalo, aí vem as contas que a gente vai fazer. Interseção de P de MP. Eu vou interceptar esses dois caras aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é a interseção desses dois caras. Qual que é a interseção de MP? Qual é o intervalo? Se eu tenho um do 3 ao 10, podendo ser 3, não podendo ser 10, e o outro do 5 ao 12, podendo ser 5 e não podendo ser 12, quem vai ser a interseção? A interseção tem que ser aquela região que está simultânea. Pessoal, eu vou afirmar que a interseção será o conjunto do 5 ao 10. Ah, professor, não entendi. Não sei de onde veio essa 5 ao 10, como é que foi feito. Vamos tentar, então, eu afirmei que é do 5 ao 10, vamos tentar colocar, então, no meio das retas aí. Fazer o nosso varalzinho, talvez o varal seja mais fácil de ver o que está acontecendo. Vou fazer o varal aqui. Não tem escala, nada, né? 3 ao 10. Então, do 3 ao 10.
Do 3 ao 10. Então, o 3 eu vou marcar aqui, o 3 é fechado. E o 10 é fechado também. Esse é o M. Agora o P, o M, então o M é essa região aqui. Onde o primeiro elemento aqui é o 3 e aqui é o 10. Ok? Agora o P. O P, do 5 ao 12. O 5 está por aqui, fechado. O 12 já está aqui, aberto. Então essa região do P. Agora, quando eu sobreponho essas duas coisas, né, se eu sobrepor as duas coisas, qual é a região que está nos dois? Essa é a pergunta. Qual é a região que está nos dois? Vamos fazer aqui um varalzinho da interseção. Interseção M com P. A região que está nos dois, que está simultaneamente achurada, é a região que pega o 5. Repara que o 5 pertence aos dois. O 5 está dentro do M e está no P. E até o 10. E até o 10. Porque o 10 está no M e está no P também. Então a região da interseção é essa região aqui. Que era aquela que eu tinha dito, né? De ser do 5 fechado até o 10 fechado. Né? Tenho já a interseção. Agora eu preciso fazer P menos N. P menos N. Vou fazer o varalzinho de novo. Como é P menos N, eu vou colocar aqui em cima o P, que vai do 5 fechado até o 12 aberto. Esse é o conjunto P, né? Então tem essa região aqui, região P. Não precisava fazer isso, eu posso fazer direto, se você consegue fazer direto aí sem problema nenhum. Aqui eu vou colocar o N. Quem é o conjunto N? Que vai do 6 ao 14, o 6 aberto, o 14 também. Então 6 aberto, 14 também. Repara que o 6 e o 14 não faz parte do conjunto N. Né? E agora eu vou fazer P menos N. P menos N. O que é fazer P menos N? P menos N é tirar do P, né, os elementos que estão em N. Repara o seguinte, ó. Eu vou pôr o 5 aqui embaixo. Repara que o 5, até chegar no 6, ele não está em N. Depois, essas duas coisas estão na interseção, né? Ó. Quem seria a interseção aqui? Seria do 6 até o 12. Essa seria a interseção, do 6 ao 12. Então eu vou tirar essa região. Quando eu faço, na verdade, quando eu faço P menos N, o que é fazer? É fazer P menos a interseção de P e N. Basicamente, fazer P menos N é fazer isso. Tirar de dentro do P aqueles caras que também estão dentro do N. É isso que é o P menos N. Então, ó, quem que sobra? Quem que sobra? O do 5 fechado ao 6 fechado. Ah, professor, mas por que o 6 fechado? Por que sobra o 6 fechado também? Sobra o 6 fechado porque o 6 não pertence a N. O 6 não pertence ao N aqui. É a bolinha aberta. Repara que é o colchete aberto. Ok? Beleza. Feito isso, agora eu vou fazer a união. O P menos N. Então, se eu representar isso por intervalos, é do 5 fechado ao 6 fechado. Agora eu vou unir. A pergunta manda eu unir essas duas coisas.
Ó, a pergunta manda eu unir essas duas coisas. Olha bem, ó. Como é que eu faço a união disso aqui? Como é que eu faço a união disso aqui? Eu vou desenhar aquela expressão aqui embaixo, mesmo jeito que está lá. Vou desenhar a expressão aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou colocar o P menos N, que é a do 5 ao 6, ok? Do 5 ao 6. E eu vou unir essas duas coisas. Agora que eu vou construir uma nova, né? Essa nova é M, inter P, união com P menos N. União de tudo é considerar tudo, né? Que está em um ou no outro. Aqui pega essa parte e pega essa parte e acabou. Esta região aqui é a região da união. Não considerou o P menos N, professor, porque é do 5 ao 6? O problema é que, pelo desenho aqui, que conclusão que eu tenho do desenho? Esse P menos N, ele está contido no M inter P. Ok? Então, quando eu faço a união, dá o maior, né? Dá o M inter P. Então, esse é a união da interseção com a diferença 5 ao 10. Não precisava fazer os varais têm a intenção de ajudar. A pergunta é qual é o comprimento do intervalo, né? Comprimento do intervalo resultante. Agora que eu sei o intervalo é do 5 ao 10. Como é que se define o comprimento disso? Fazendo 10 menos 5. O tamanho do intervalo é 5. Tamanho do intervalo, 5. Muito bem. Vou fazer mais um exemplo de cada aqui. Agora que a gente fez alguns varais, vamos tentar fazer. Determina a união dos intervalos, o resultado geometricamente por colchete e por chave. Então eu tenho que representar isso por colchete, chave e geométrico. Das três formas, né, cada uma das respostas aí. Deixa eu dar uma limpada no meu anterior. Limpei. Agora vamos lá, vou escolher um deles, sei lá, vou escolher dois, né? Vou fazer esse. Então eu tenho aqui o intervalo do menos 1, ao 4, união com 3 ao 7. Como eu tenho a união, pessoal, isso aqui vai ser mais ou menos assim, ó, vai pegar o menor extremo com o maior extremo do jeito que ele está. Pega o menor extremo entre os dois, né? E o maior extremo seria do menos 1 ao 7. Acabou. Isso é a união. Eu não consegui ver. Faça os varais. Como é que fica na forma geométrica? Agora eu vou fazer a união na forma geométrica, tá? Então, eu vou colocar aqui os dois intervalos e no último aqui eu vou colocar a união. No último eu vou colocar a união. Então, como é que fica? O intervalo menos 1 ao 4. O menos 1 eu vou marcar aqui, aberto, porque o meu colchete está para fora. Menos 1 aberto. 4 fechado. 4 eu vou marcar aqui. 4 fechado. Não se importa com o tamanho. A única coisa que eu não posso cair na bobeira é, na hora de escrever o outro, colocar o 3 aqui, por exemplo. Que aí não dá, eu não estou sendo coerente com o de cima, tá? Tem que ser coerente com o de cima também. Não dá para fazer isso. O 3, no próximo intervalo. O 3 é fechado aqui. Até o 7 aberto.
Então eu vou achurar os dois intervalos, esse e esse. Quando eu penso em união, eu penso em tudo, né? Eu penso em tudo que está marcado. Aqui ficou parecendo uma bolinha aberta, bolinha fechada, bolinha aberta. Então esse aqui vai do menos 1 ao 7, e essa é a região no intervalo. Como é que eu escrevo isso por meio de chaves? Vai ser todo x, pertencente aos reais, tal que. Repara que é bola aberta no menos 1 e bola aberta no 7. Então isso x é maior que menos 1 e menor que 7. E aí foi. Esse é a união, né? Eu posso usar esse mesmo problema, né? Aqui no caso eu já tinha representado ele por meio de colchete, tá? Eu posso usar esse mesmo problema para representar a interseção. Já que ele está feito aqui, já que ele está pronto, que aí é a pergunta de baixo, né? Como é que ficaria a interseção? E no caso a união, como é que ficaria a interseção? A interseção você conta só a parte que está simultânea, né? Esquece essa união. A parte que está simultânea aqui, ó, acho que eu errei um negócio aqui, né? Aqui é 3, velho. Aqui é o 3. Não era 4, não. Desculpa aí. Aqui é o 3. A interseção seria do 3 ao 4. Né? Seria do 3 ao 4, ambos fechados. Porque o 3 está nos dois, né? O 3 está nesse intervalo do menos 1 a 4. E o 3 está aqui, do 3 ao 7. O 3 entra nos dois e o 4 entra nos dois também. Então esse aqui seria a interseção. Né? Esse aqui seria a interseção. E aqui de cima o vermelho é a união. Não era a pergunta na questão, mas eu já faço as duas simultâneas. Ok? Eu peço muito carinho, faça as outras, represente das 3 formas. E vamos para a última deste vídeo. Que fala o seguinte. Dados os intervalos, aqui eu tenho um intervalo do menos 3 a 10, do 1 ao 5, e esse intervalo que é x maior que 4, mas x diferente de 7. Determine a diferença dos intervalos representando resultados geometricamente por colchete e por chave quando possível. Pode ter situações que não tem representação muito simples, aí eu não tenho mesmo. Eu vou representar todos da mesma forma de forma geométrica, tá? Então você tem lá o A. Quem que é o A? Do menos 3 ao 10. O 3 aberto, o 10 fechado. Então, menos 3 aberto. E o 10 fechado. Depois, vou representar o B. Que é o conjunto B. Que vai do 1 ao 5, ambos, o 1 fechado e o 5 aberto. Então, vou marcar um aqui. Fechado. Minha escala ficou bem ruim, né? E aqui o 5 aberto. 5 aberto, esse conjunto B. Cuidado só com a ordem de colocar aí, o 5 não pode ser passado à direita do 10 que está lá em cima, ou à esquerda do menos 3. Cuidado com essas coisas. E aí o conjunto C. O conjunto C é um conjunto um pouco mais diferente, porque ele fala assim, né? O x é maior que 4, maior ou igual, né? Então ele conta o 4 vou marcar aqui. Ele é maior ou igual a 4, então ele vai pegar todo mundo, só que exceto o 7. Então eu vou fazer uma bolinha aberta no 7. Eu até esqueci de achurar as partes dos outros conjuntos, né? Então ele vai pegar todo mundo, pula o 7 e vai para o mais infinito. Então aqui está o 7 está pulado aqui. Os outros conjuntos que eu estou marcando seria do 1 ao 5 e do menos 3 ao 10. Tá aí. Beleza? Vamos fazer um só e depois aí os outros terminam. Sei lá, vou fazer o B menos A.
Não sei, acho que vou pegar o B menos C. C menos B, porque acho que é o mais difícil. Não sei se tem mais pior entre eles, mas eu quero pegar um mais chatinho. Lembrando, esse conjunto é infinito aqui para o infinito positivo, no caso do conjunto C. Eu vou tirar do conjunto C, eu vou tirar os elementos que estão em B. É isso que eu vou fazer. Então eu vou fazer aqui C menos B. Lembra que eu falei que é pegar o C e tirar a interseção de C e B. Tirar o que está na interseção, ou seja, tirar o que está no B de dentro do C. Ó, olha o B e C aqui. Meu varalzinho aqui, a interseção pega do 4 fechado até o 5 aberto. Essa é a interseção. O 5 não pertence ao conjunto B, tá? O 5 não pertence ao conjunto B. Então, essa é a interseção. Essa parte que eu vou tirar. O que que sobra? Sobra do 5. Aí eu salto o 7. Sobra do 5 ao 7, do 5, saltando o 7 para mais infinito. Então, eu tenho aqui o x pertencente aos reais, está o quê? X é maior que 5, repara que o 5 não... maior ou igual, né? Peraí. O 5 não estava no B, então o 5 entra aqui sim. Fechado. X maior ou igual a 5. Ah, por que você fechou o 5? Porque o 5 não estava no B. Né? 5 não está no B, é bola aberta. Então, x maior ou igual a 5, né? E x diferente de 7. Diferente de 7 manter. Eu tenho aqui o conjunto C menos B. Esta é a representação por chave. Como é que eu represento isso por colchete? Representando por colchete vai ficar assim, ó. Eu tenho 5 fechado, até o 7 aberto, né? União com 7 até o mais infinito. Que fica até meio estranho, né, eu relatar essa união aqui, e aqui tem o E, né? Mas é porque o E aqui eu tenho que excluir o 7. E a forma de excluir o 7 é separando em dois colchetes aqui, né? Dois intervalos usando os colchetes. E aqui respondo a pergunta. Essa pergunta era o último que eu queria fazer. A gente volta com um outro vídeo com algumas outras questões de conjuntos numéricos. Um forte abraço, até a